bem com vocês? Pessoal, a partir de agora a gente vai começar a estudar uma nova unidade do livro de história de vocês. A gente entra aí na unidade 4, tá? Na unidade 3 a gente tinha estudado sobre o período do Brasil colonial e agora a gente avança aí estudando o período da independência. A gente vai entender como que aconteceu a independência no Brasil, a escravidão e tudo mais. A gente vai vendo isso nas próximas semanas. Hoje a gente vai ver aí sobre a corte portuguesa no Brasil, a chegada da família real que aconteceu em 1808. Então é isso mesmo, tá? O rei de Portugal, a rainha e muita gente veio morar aqui no Brasil. Eles deixaram Portugal e vieram pra cá. Então, galera, hoje a gente vai entender o que eles vieram fazer aqui no Brasil. Será que eles vieram só passar férias, né? Será que eles decidiram do nada vir morar aqui no Brasil? A gente vai entender tudo nessa aula de hoje. Pra começar, eu coloquei aqui pra vocês uma foto que é da Quinta da Boa Vista. Esse lugar aqui, gente, atualmente é o Museu Nacional do Brasil, que agora tá fechado porque ali em setembro de 2018, esse museu aqui foi incendiado, né? Pegou fogo, quase 90% de tudo que tinha ali dentro foi consumido, né? Foi estragado ali pelo fogo. E aí esse museu tá fechado para ser reformado ali, tentar salvar alguma coisa desse lugar. Mas por que eu coloquei essa foto aqui pra vocês? Porque é o seguinte, aqui, gente, por muitos anos morou a família real. Isso, exatamente, eles vieram pra cá e foram morar nesse casarão aqui por muito tempo. Esse lugar foi cedido pelo dono para que a família real pudesse morar lá, porque a família real queria morar num lugar luxuoso, né? Eles não queriam abandonar o seu luxo, então eles vieram morar aqui porque o dono, que era muito rico, cedeu esse lugar para eles poderem morar. E por muito tempo a família real vai morar aqui nesse lugar que hoje em dia a gente tem aí o Museu Nacional do Brasil. A chegada da família real, pessoal, aconteceu ali no dia 22 de janeiro de 1808, tá? E aí, pessoal, quando a família real veio morar aqui no Brasil, não veio só o rei e a rainha não, tá? Veio cerca de 10 a 15 mil pessoas morar aqui dentro do Brasil, então veio muitos navios, veio muita gente, todo mundo pra morar aqui no Brasil. Aqui eu tenho na imagem pra vocês, gente, a Dona Maria I, que era a rainha ali de Portugal naquele momento. Ela tinha perdido o seu marido e ela foi considerada uma rainha louca na história, né? Porque ela tinha alguns surtos ali em público, então ela foi considerada como uma rainha louca. E aqui a gente tem o filho dela, que é o Dom João VI, que passou então a ser regente do trono de Portugal, já que a sua mãe foi considerada como uma rainha louca. Então naquele momento que Portugal sai ali, né, toda a corte real sai de Portugal para vir para o Brasil, o Dom João VI, que era o príncipe regente ali naquela época. Continuando, gente, a gente vai entender quais foram os motivos que trouxeram a família real e toda a corte portuguesa aí para o Brasil. Será que eles vieram tirar férias, né? Então a gente vai ver que não foi isso. E para entender por que eles vieram para cá, a gente precisa saber o que estava acontecendo lá na Europa. Aqui na imagem a gente tem um cara muito famoso na história, que é o Napoleão Bonaparte. Ele era um grande conquistador aí e naquela época ele estava governando a França, conquistando aí vários países, né, da Europa. E galera, o Napoleão queria conquistar a Inglaterra, gente, que fica nessa região aqui onde a gente tem Londres e a Grã-Bretanha, que é uma ilha, né, basicamente. E aí, gente, pra conquistar a Inglaterra não ia ser fácil. Por quê? Porque pra chegar lá eles iam ter que travar com a Inglaterra uma batalha naval. E os franceses não eram muito bons em guerra naval, enquanto que os ingleses eram muito bons em guerra naval. Então isso não ia dar muito certo. O Napoleão Bonaparte então criou uma estratégia que seria fazer um bloqueio continental. O que é esse bloqueio continental? Vou explicar pra vocês. Ele proibiu que todas as nações ali, né, que ele estava dominando, comercializassem produtos, vendessem ou comprassem alguma coisa com a Inglaterra. Então aqui todo mundo estava proibido de comercializar alguma coisa, comprar ou vender alguma coisa que fosse da Inglaterra. Ninguém podia fazer isso naquela época. Só que Portugal era um país extremamente independente da Inglaterra. Por quê, gente? Porque ali já era 1807, mais ou menos, a Inglaterra tinha passado por um processo que é chamado de Revolução Industrial, né? A Inglaterra produzia muitos produtos manufaturados, produtos em grande escala, que eram produtos de muita qualidade, que Portugal ainda não tinha naquela época, né? A indústria de Portugal não era muito boa e os produtos de Portugal não tinham uma boa qualidade ainda em comparação com os produtos da Inglaterra. Então Portugal dependia muito da Inglaterra, não tinha como parar de comercializar com ela. E aí os portugueses ficaram com muito medo, porque obviamente Napoleão ameaçou invadir Portugal
né? E os portugueses não podiam parar de jeito nenhum de comercializar com os ingleses, né? E aí, gente, o que aconteceu? Os portugueses tiveram uma ideia em questão de dias. Eles pensaram, né, olharam para o lado, a Espanha, que estava muito perto de Portugal, tinha sido dominada pelos franceses. Então, a única saída que restou para eles foi vir para o Brasil, porque num território diferente, eles iam poder comercializar com os ingleses, né? Já que as nações ali da Europa estavam proibidas de comercializar com a Inglaterra, se eles viessem para o Brasil, isso daí não ia mais valer para eles. Então, em questão de dias, eles decidiram arrumar todas as suas coisas, preparar os seus navios e vir morar aqui no Brasil, gente. E para vocês terem ideia, gente, de como Portugal era tão dependente da Inglaterra, eles vieram para o Brasil, né, nos navios ali, com a proteção dos ingleses. Então, os navios ingleses também vieram auxiliando ali, protegendo os navios portugueses de alguma coisa que pudesse acontecer durante aquela viagem. E então, pessoal, os portugueses, entre os dias 25 e 27 de novembro de 1807, arrumaram todas as suas coisas e vieram aqui para o Brasil. E foi uma viagem longa, uma viagem muito intensa, muitos navios se perderam ali, teve muita tempestade, muita gente passando fome, porque pensa, de 10 a 15 mil pessoas em vários navios, tem que ter muita comida, tem que ter muita coisa para alimentar aquele povo todo. Então foi uma viagem realmente muito maluca, foi como uma novela essa chegada aqui no Brasil, veio muita gente, né? E aí no dia 22 de janeiro de 1808, eles embarcaram lá na Bahia, gente, lá na cidade de Salvador, que era um lugar que eles já conheciam, né? Eles já sabiam que poderiam chegar ali e ter um lugar seguro para chegar, então eles foram parar lá em Salvador, na Bahia. E depois que eles vão para o Rio de Janeiro para morar, né, ter a residência fixa lá no Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do Brasil. E aí, gente, como eu falei com vocês, inicialmente eles fizeram uma pausa lá na cidade de Salvador, né, que fica lá na Bahia, e aí depois eles se transferiram ali para o Rio de Janeiro. Naquela viagem, gente, com tanta gente, eles trouxeram toda a administração de Portugal, né? Como veio o rei, a rainha, né, e toda a corte, veio toda a administração, todo o aparato burocrático veio morar aqui no Brasil. A gente tinha ali ministros, conselheiros e muitos livros vieram aqui para o Brasil. Agora, gente, o Brasil não é só mais uma colônia de Portugal, uma colônia que fica distante de uma metrópole que tá lá do outro lado. Não. Agora o Brasil é uma colônia que guarda ali, que tem o governo de Portugal ali dentro dela, né? E por muitos anos, como a gente já falou nas aulas anteriores, o Brasil, que era colônia de Portugal, só podia comercializar com Portugal, né? Portugal tinha exclusividade no mercado do Brasil, só podia comprar e vender produtos que fossem de Portugal naquela época. E aí, gente, como eu falei, eles pararam inicialmente em Salvador, lá na Bahia, e depois se transferiram para o Rio de Janeiro para morar realmente ali no Rio de Janeiro. E aí, gente, quando eles chegaram lá, eles queriam, né, modernizar aquele local. E eles mudaram, né, eles se mudaram inicialmente para o Paço Imperial. Aqui a gente tem uma pintura que foi feita por Jean-Baptiste Debré, que é um pintor muito famoso, que veio ali junto na viagem com os portugueses, veio parar aqui no Brasil e fez muitas pinturas ali sobre esse período da vinda da família real. Aqui ele pintou o Paço Imperial, que é a primeira moradia da família real lá no Rio de Janeiro. Aqui, essa foto aqui é uma foto recente, né, uma foto atual de como é o Paço Imperial, que ainda existe, é um monumento histórico ali dentro do Rio de Janeiro. E aí, gente, eles moraram aqui por um tempo, mas eles queriam um lugar mais calmo, mais tranquilo, né, e com mais luxo, porque eles estavam acostumados a ter uma vida mais luxuosa lá em Portugal. E aí, depois que eles foram se transferir lá para a Quinta da Boa Vista, que é lá onde eu mostrei pra vocês lá no comecinho do slide, que hoje em dia a gente tem o Museu Nacional, né? Outra coisa, quando eles vieram morar no Rio de Janeiro, eles queriam modernizar aquela cidade, gente, eles queriam tornar uma cidade luxuosa. Porque, como eu falei, desde 1763, o Rio era a capital do Brasil, mas até então nunca foi modernizada, né? Aquela cidade nunca tinha sido modernizada, porque Portugal nunca teve a intenção de vir morar aqui no Brasil. A intenção de Portugal era só mesmo ter uma colônia aqui. E aí, a partir do momento, então, que Portugal vem morar aqui, a corte real, né, e o rei, a rainha vem morar aqui no Brasil, eles querem inovar, fazer inovações ali para modernizar a cidade do Rio de Janeiro, para abrigar ali, para eles terem uma vida muito luxuosa. E aí a cidade vai começar a ser reformada, né, e eles vão fazer muitas coisas ali dentro da cidade do Rio de Janeiro, que a gente vai ver aqui agora. Eu tenho uma pintura para vocês, né, e é o seguinte, gente, durante a permanência da corte, eles tiveram ali que construir ou que restaurar ali muitas fontes de água para conseguir abastecer toda aquela população, que veio muita gente de fora para morar no Rio de Janeiro.
Uma das inovações, pessoal, que os portugueses fizeram quando chegaram aqui no Brasil foi ali criar uma universidade, né? No dia 18 de fevereiro, o Dom João VI, ele assinou um documento criando ali, autorizando a criação da Escola de Cirurgia da Bahia, que fica lá em Salvador. E no dia 2 de abril, ele criou um outro decreto ali para criar a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro. Então é uma inovação aí dentro do Brasil, porque naquela época ainda não era permitido que tivessem escolas dentro do Brasil, porque é um povo inteligente, um povo que estuda, que sabe, né, pode fazer críticas a Portugal. Isso não é interessante. Então até então a gente não tinha escolas e universidades ali dentro do Brasil. Outra coisa, gente, a gente vai ter a criação da Biblioteca Nacional, uma coisa que eu gosto muito de falar, porque eles trouxeram ali naquela viagem, gente, cerca de 60 mil livros, veio muita coisa lá de Portugal toda pra cá, eles trouxeram toda a biblioteca lá da corte para o Brasil, veio muita coisa mesmo. E por quê? Porque Dom João VI e os seus filhos gostavam muito de ler, então eles trouxeram tudo isso pra cá e montaram ali o que hoje a gente conhece como a Biblioteca Nacional, que fica lá no Rio de Janeiro. Uma outra inovação, gente, que os portugueses trouxeram para o Brasil foi a criação de uma imprensa. Até então a gente não tinha nenhum tipo de circulação de jornal, de revista, nada disso no Brasil. Porque, como eu falei, um povo que estuda, um povo que lê é um povo perigoso. Então Portugal não queria que isso acontecesse dentro do Brasil e não permitia que existissem jornais circulando aqui dentro. Mas quando a família real e toda a corte vem para o Brasil, eles instalam ali a circulação de um periódico, de um jornal, que era chamado de A Gazeta do Rio de Janeiro. Começou a ser publicado ali no dia 10 de setembro de 1808 e continua sendo publicado até 1821, tá? Então, começou aí, foi o primeiro jornal que a gente tem dentro do Brasil, a primeira vez que existe uma imprensa dentro do Brasil é esse jornal aqui. Mais uma coisa que eu tenho que falar com vocês também é que, obviamente, Portugal censurava tudo aquilo que era escrito nesse jornal. Então, antes de ser publicado, tudo deveria passar ali pelo rei de Portugal para ele autorizar e saber o que estava sendo escrito ali, né? Tinha que tomar muito cuidado. Aí, continuando aqui sobre as inovações, a gente vai ter ali a criação do Jardim Botânico, que ainda existe no Rio de Janeiro, é um ponto turístico muito famoso. A gente tem o Teatro, né, Municipal do Rio de Janeiro, que também é muito bonito. E aí, uma coisa que dá pra gente perceber na imagem, gente, olhando aqui principalmente o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é que as construções, elas são muito europeizadas. O que isso significa? Eles trouxeram um padrão de construção lá da Europa e construíram aqui no Brasil. Então, se você analisar esse teatro aqui, ele parece muito com uma construção da Europa, né? Assim como outras coisas que a gente já passou aqui, como o museu, a biblioteca, né? Parecem muito com construções europeias, porque vieram arquitetos da Europa, né, naquela viagem e tudo mais. Como vieram artistas, pintores, veio toda essa galera aqui pro Brasil. E aí, gente, uma das coisas mais importantes que acontece com a chegada da família real ao Brasil é a abertura dos portos. Como eu falei com vocês, como eu já tinha falado com vocês nas outras aulas, até então o Brasil era uma colônia de Portugal e só podia vender e comprar produtos que fossem de Portugal. Não podia fazer isso com nenhum outro país, isso era proibido. Mas quando Portugal vem para o Brasil, eles já estavam proibidos de comercializar com a Inglaterra, né? E eles vieram para o Brasil com essa intenção mesmo, de comercializar com a Inglaterra aqui dentro do Brasil. E aí, quando Dom João VI chega no Brasil, no mesmo dia que ele para lá na cidade de Salvador, ele já assinou um decreto autorizando a abertura de todos os postos do Brasil para comercializarem aí com outras nações, né? Principalmente a Inglaterra, né, gente? E aí, galera, como eu falei com vocês, o Brasil vai comercializar com outras nações, mas principalmente com a Inglaterra. E a Inglaterra vai ficar com muito ciúme disso e vai querer uma exclusividade, ela vai querer um direito um pouquinho melhor com relação aos outros países. E aí, Portugal e Inglaterra vão assinar um tratado, então, que é chamado Tratado de Navegação e Comércio, que é uma coisa muito louca, que é o seguinte, né? Todos os produtos ali que fossem exportados para outros países teriam ali uma taxa de cerca de 24%. Mas, se os produtos fossem exportados para Portugal, Portugal pagaria 16%. E se esses produtos do Brasil fossem exportados para a Inglaterra pagaria só 15%. Ou seja, é menos ainda do que Portugal pagaria, né? Então, eles conseguiram ali realmente uma grande exclusividade ali naquela época com esse tratado de navegação e comércio. E aí, galera, nas nossas próximas aulas, a gente vai continuar falando aí sobre esse processo da família real dentro do Brasil. A gente vai entender se eles vão ficar, se eles vão embora, como foi a independência do Brasil, tá bom? Então, continua aí assistindo as nossas videoaulas e participando das nossas aulas online, tá bom? Beijo, tchau!